competência. Cumpre a nós outros respeitar e trabalhar, ajudando-a naquilo que Deus nos propõe. Os elementos que compõem a Terra igualmente evoluem pelo impulso evolutivo dos homens. A matéria se intelectualiza, pela intelectualidade dos homens. Se tudo veio de Deus, tudo se irmana na irmandade dos homens e dos espíritos. Não devemos querer ser o maior de todos, ser o rei da criação como homem. É sempre bom ter humildade. Estudemos Lucas, no capítulo 9, versículo 48, que diz: E lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse aqui é grande. É necessário que o homem compreenda que por criança o Evangelho entende tudo que se encontra abaixo do homem, precisando do seu apoio, da sua ajuda. Por que querer ser o maior, se todos somos iguais e se tudo saiu daquele que criou todas as coisas? Usemos os bens da terra para granjear os bens dos céus, que são eternos, e os bens dos céus são o amor e a caridade, a paz de consciência e o perdão aos que nos ofendem e caluniam. Ajustemos os nossos sentimentos, na pauta do amor que o Cristo nos ensinou e viveu entre os homens. Se queremos progredir, libertemo-nos das coisas inferiores, não nos esqueçamos de nos educar porque, pela educação, abrimos canais para o saber. No entanto, quando de posse dessa qualidade, que possamos pedir a Deus que nos ajude a usar os bens imperecíveis do Espírito. Se não devemos nos apegar aos bens da terra, certamente que não devemos nos apegar egoisticamente aos bens do Espírito, usando todos eles para a fraternidade universal, como sendo tudo de Deus, por amor à grande causa da luz. Capítulo 44, Livro dos Espíritos, questão 707, Abundância. A abundância sempre nos cerca por todos os lados e em toda parte. No entanto, necessário se faz que procuremos o de que precisamos nos lugares certos. Cabe a nós entregarmos-nos ao trabalho honesto para cumprir o que Jesus disse para todos os homens: buscai e achareis. A abundância existe, mas é preciso que seja buscada, e depois, nos nossos domínios, saber usá-la na medida das nossas necessidades. O egoísmo dos homens resulta em entrave para toda a terra. As grandes nações, por incrível que pareça, acumulam alimentos, vestes e instrumentos de guerra, enquanto morrem de fome milhares de seus irmãos em toda parte do mundo. A belicosidade assanha os povos, e quando a guerra não vem pela ordem natural das coisas, os dirigentes das nações a provocam para que o comércio se ative e as nações menores se amedrontem. A miséria que se espalha no mundo é falta exclusivamente do Evangelho no coração das criaturas. São muitos os estudiosos do Evangelho, os teóricos, mas poucos os que vivem os seus ensinamentos, buscando exemplificar as verdades eternas. Tudo existe com abundância, visando manter o equilíbrio de todos os povos. O que falta é por invigilância dos próprios homens. Deus deu às criaturas todos os meios de encontrarem a sua própria felicidade, convertendo-a em conquista, mas os homens ainda não entenderam essas bênçãos. Contudo, o Senhor não se desespera com a indolência dos seus filhos, Ele espera e espera mais quanto tempo for necessário, a fim de que as almas acordem ante a luz da libertação espiritual. A doutrina espírita surgiu na Terra para ensinar os homens o bem viver. Ela mostra todas as diretrizes do amor, mas a humanidade as recusa, por lhe faltar a maturidade que corresponde à assimilação das luzes para o coração. Existem dois tipos de alimentos no mundo, o material e o espiritual. A princípio, somente é conhecido o material, e todos o buscam. No entanto, o espírito preparado interessa-se mais pelo alimento espiritual, pois servindo-se dele, nunca mais terá fome ou sede. Vamos escutar a João, que serve de instrumento de Jesus, no capítulo 4, versículos 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água,
tornará a ter sede. João 4:13. Referia-se o mestre à água que a samaritana bebia do poço da terra, e adiante acrescenta Jesus: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4:14. A água de Jesus é a água da vida, é o alimento eterno e, ainda mais, quem a tomar, nele encontrará uma fonte que jamais secará. Em todos os lugares em que estejamos, aí se encontra a abundância. Não obstante, é preciso que a busquemos com honestidade e amor. Deus não iria criar seus filhos para deixá-los passar necessidades. A fonte de nutrição em todos os planos de vida é muito maior do que se pensa ser. Infelizmente, até mesmo muitos espíritos bem encaminhados para a verdade ignoram, ou se fazem ignorar, muitas fontes que o progresso lhes encaminha, de modo a lhes mostrar a grande esperança. A felicidade não pode ser doada, a parte que toca a alma deve ser conquistada pelo esforço próprio, como sendo o salário do trabalhador. Está chegando o momento dos canhões recuarem e serem transformados em instrumentos de lavoura, não mais servindo à violência, em matanças que o amor não aprova. Quando falamos em canhões, nos referimos a todas as armas de morticínio. Quando falamos em orar e vigiar, é pedir a Deus com sinceridade a paz, mas vigiar no trabalho incessante no bem comum. Capítulo 45, Livro dos Espíritos, questão 708, os sofrimentos. Existem em toda a criação processos de despertamentos espirituais, dos quais o progresso é o instrumento. Se passa por grandes vezames, por privações, quando em torno tudo é abundância, é pela ignorância, cujo entrave impede que se possa conhecer os meios de se libertar, que é conhecendo a verdade. No entanto, depois do Cristo, as portas se abriram ao conhecimento das leis espirituais que existem dentro de todos os seres. Falamos em muitas mensagens que o homem deve conhecer a verdade. É certo que deve, mas essa verdade vem ao seu encontro, no silêncio que lhe compete chegar. Ela nunca usa a violência. Se os sofrimentos não fossem necessários, não existiriam. Eles são capazes de libertar as criaturas da ignorância. Os infortúnios se alojam no seio dos que desconhecem as leis de Deus. Jesus é o ponto alto do saber e do amor. Depois dele, não se pode reclamar ignorância. Mesmo assim, o Senhor, como representante direto de Deus na terra, espera que os homens assimilem seus ensinamentos, para depois os chamar à ordem. Estamos em um período de começo de maturidade. O Evangelho circula no mundo servindo-se de muitos instrumentos para ser conhecido, e depois de conhecido, vivido. Ainda existem muitos fariseus espalhados por toda a terra, contestando conceitos e querendo destruir a luz, porque ela os incomoda. Existem, também, muitos escribas espalhados por todas as nações, escrevendo e interpretando a seu modo as coisas santas, porque a verdade está mudando pela sua feição mais pura, e eles desejam que nada mude. A eles, nós dizemos que ninguém engana a Deus, e os que estiverem com a verdade é que ficarão de pé. É fácil reconhecer os contraditores da luz, são aqueles que somente veem o defeito nos outros e se esquecem dos seus, aqueles que nunca fazem nada em benefício comum. A caridade, para eles, é interpretada como alimento para quem não deseja se esforçar. São mestres na escola do desculpismo. Para os trabalhadores do Cristo operante, Lucas lembra, no capítulo 12, versículo 35, as palavras de Jesus insuflando-nos novo ânimo no sentido de não esquecermos a caridade. Cingidos estejam os vossos corpos, e acesas as vossas candeias. Não é preciso explicações para o entendimento. O cristão deve estar preparado para todas as investidas dos mesmos fariseus que se multiplicaram no mundo e dos escribas que se espalham por toda a terra. É preciso ter resignação em todos os caminhos espinhosos e prosseguir amando e trabalhando em favor do bem de todas as criaturas.
Chegamos à época do despertar das luzes. Mesmo que a humanidade, ou parte dela, se enverede pelas coisas transitórias, Deus não muda seu programa, nem Jesus o seu roteiro, delineado há milhões de séculos. Ele sabe o que faz. Os homens, em seu despertamento, é que não sabem o que fazer. As sementes que estão semeando, marcam os frutos que deverão colher. Vamos lembrar desta frase iluminar do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Apegando-nos a essa caridade em todas as direções do entendimento, passaremos a conhecer a nós mesmos e entender o programa de Deus que Cristo encontra executando no mundo, para salvar os homens. Capítulo 46, Livro dos Espíritos, questão 709, respeito aos semelhantes. Ninguém pode matar os seus semelhantes, desculpando-se por necessidades forjadas para tirar alguém do seu caminho. Só quem pode tirar a vida física é aquele que deu a vida. Necessário se faz que tenhamos respeito pelos semelhantes, para que eles tenham respeito por nós. Se a vida é amor, como violentar essa lei? O criminoso pagará duplamente essa falta, por meios variados, no sentido de aprender a respeitar a vida. Se a carência alimentar faz alguém sofrer, este deve sofrer com resignação e paciência, mas não violentar a lei que diz: não matarás. Deve compreender que somente o amor nos defende de todas as investidas do mal, nos ajudando a compreender o sofrimento. O alto comando espiritual orienta que os homens devem sofrer todas as agressões, todas as provações, com coragem e abnegação, porque o exemplo de fidelidade às leis divinas se irradia e tem o poder de educar corações ainda endurecidos no mal. Observemos o quanto o Evangelho de Jesus tem instruído e educado as criaturas. Devemos mostrar a nossa gratidão a Deus pelo que recebemos das mãos de Jesus, pelos agentes do seu coração. Estamos sentindo a chegada do fim dos tempos maus, e é nessa época que o que está limpo se limpa mais, e o que está sujo, se suja mais. Estamos rodeados por grandes testemunhos. As trevas estão na atmosfera da Terra, e os homens envolvidos nela. Precisamos do Cristo mais que nunca, que Ele possa nos envolver com a sua luz e não nos deixar esquecer dos seus preceitos, para que possamos manter a vigilância e a oração. O apóstolo Mateus nos fez lembrar, quando fala no capítulo 24, versículo 10, desta forma: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Jesus não deixou de falar que iria acontecer a separação de pais dos filhos, filhos contra os pais, irmãos contra irmãos e parentes contra parentes. Eis o fim dos tempos maus. Não podemos dizer que somente os espíritas estão livres dessa guerra. Podemos falar com segurança que os que estão livres da sombra são os que conhecem o amor e amam, sigam eles qualquer religião ou filosofia. Somente o amor salva. Matar não é somente tirar a vida física das criaturas. Há muitas maneiras de matar, e os homens têm esse conhecimento. Todos estão sendo chamados e escolhidos pela consciência para a grande renovação, para acender a luz interior porque, com Jesus, são os caminhos internos que levam a Deus. Quem conhece a Jesus não tem o direito de tirar a vida de ninguém, dizendo-se inocente, ignorante ou necessitado, pois sabe que ele sacrificou a si mesmo, para deixar que os outros vivessem. Ainda no lenho em forma de cruz, pediu por seus algozes rogando a Deus: perdoai-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Capítulo 47, Livro dos Espíritos, questão 710, Alimentação. A necessidade de alimentar-se existe em todos os mundos. No entanto, cada mundo habitado tem a sua alimentação específica. Tudo é de acordo com a evolução já alcançada. A Terra é um mundo de provas e expiações, onde se misturam espíritos encarnados de várias classes. A alimentação desses espíritos é grosseira, e das mais grosseiras, mas, depois da seleção que há de vir,
Pela força do progresso, o planeta passará a ser um mundo melhor. Melhorando, tudo muda, e necessariamente a alimentação haverá de ser mais leve, visto que o organismo modificará o seu sistema de assimilação. Em mundos superiores, o organismo já obedece a um sistema de assimilação mais espiritualizada, de modo que o corpo ingere uma comida mais fluídica, o que não acontece na Terra, onde se enche o estômago de vísceras de animais, peles torradas, e mesmo o sangue dos seus irmãos menores. A alimentação perdeu a sua naturalidade, a lei foi violada e as consequências expressas em duros sofrimentos. A inteligência nos mostra as mudanças que se processam na alimentação dos homens, como está surgindo interesse maior pelas frutas, pelas sementes e pelo verde. E são mudanças rápidas. Isso é o progresso. Matar o animal nos dias atuais já se encontra no plano do condicionamento e não mais por necessidade insuperável de se alimentar. Hoje o homem já pode viver sem as vísceras dos animais à mesa, porque o milho e a soja substituem, havendo também a abundância de vegetais comestíveis em toda a terra. Ainda existe o veneno dos tóxicos nas lavouras, utilizado por ganância ou ignorância. No entanto, o tempo vai conscientizando os filhos da terra, mostrando-lhes que somente a natureza pode alegrar ao homem, pela sua pureza, na maturidade da sua vida. Lucas, no capítulo 12, versículo 12, nos fala o seguinte, para compreendermos melhor o que devemos falar e buscar para a nossa paz. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela hora as coisas que deveis dizer. O Espírito Santo são os espíritos de luz, que movimentam as bocas dos homens para ensinar-lhes a dizer as coisas certas, e ensinar-lhes a buscar essas coisas, como no caso da alimentação, das vestes etc., como estão fazendo agora. A alimentação está mudando. Alguns missionários de Jesus, até mesmo sem religião definida, empregam seu tempo para ensinar os homens a comer, a beber, enfim, as regras do princípio único do universo, de modo que traga harmonia a todas as criaturas que tiverem ouvidos para ouvir. O homem vive fisicamente porque come, e se comer bem, viverá bem. O pecado, no dizer dos próprios homens, entra igualmente pela boca, contrariando a natureza. A terra está caminhando para a harmonia, porque as criaturas estão modificando seus próprios conceitos de vida. O médico de amanhã, primeiramente irá perguntar ao doente de que ele se alimenta, depois o que ele pensa e o que ele faz. Por último, é que virá o remédio, para ajudar a reação reformadora. A felicidade está na harmonia mental. A doutrina dos espíritos foi uma bênção de Deus, para ensinar as pessoas a conhecerem a si mesmas e vencerem suas próprias deficiências. A luta é difícil, mas nunca impossível. E é passo a passo que se pode ganhar a estabilidade espiritual. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 711, Bens da Terra. Os bens da terra são para os homens suprirem as suas necessidades. Deus, sendo todo amor, não iria deixar seus filhos sem os meios de se alimentarem, vestirem, ampliando cada vez mais seu conforto para maiores realizações. No entanto, deu às criaturas senso de responsabilidade, para discernirem até onde usar os bens terrenos. Verdadeiramente, Deus doa com abundância, contudo, o desperdício não é da lei. Convém a todas as criaturas ter parcimônia no uso das coisas que o Senhor faz multiplicar na face da terra. Todos os abusos são corrigidos pela própria natureza. Eis como Jesus procedeu com o leproso que foi curado, conforme é notado por Marcos, no capítulo 1, versículo 43. Fazendo-lhe então uma veemente advertência, logo o despediu. Aquele anciano tinha, provavelmente, abusado dos poderes que possuía e a lepra veio como cobrança na sua própria pele, tanto que Jesus, como registrou Marcos, curou-o por misericórdia e fez grande advertência, para que ele respeitasse os bens que recebeu das mãos de Deus.
Os bens da terra são inúmeros por todos os quadrantes do mundo, como segurança para a humanidade, não para desperdício nas mãos dos ignorantes. Os dirigentes das nações são tutores dos bens terrenos, e não devem abusar desses valores, nem permitir que alguém o faça. A quem não ouvir, o acerto de contas chegará à sua porta, e o credor divino não pede explicações, ele sabe e conhece o devedor. Certamente que o uso dos bens da terra é direito de todos os homens e animais. Esses últimos não abusam, por serem movidos pelos instintos, mas os homens, que já receberam a razão e têm mais liberdade de pensar e agir, esquecem do respeito aos bens da natureza, alimentando vícios e aumentando hábitos inconvenientes. Convém que todos os despertados para a luz ajudem quem se encontra nas trevas. Sabendo Deus que a ignorância é transitória em seus filhos, espera que esses abram os olhos para a luz, pela força do tempo e o ambiente do espaço. Se a vida nos premiou com alguns bens materiais, não ajuntemos nos celeiros sem proveito, nem pela força do egoísmo, procuremos fazer circular os nossos bens, porque tudo de Deus é vida e o Senhor nos entrega esses tesouros nas nossas mãos para nos ensinar a colocá-los em lugares certos. Os bens da terra são os mesmos bens do céu, a diferença são os lugares que eles ocupam. Não podemos desprezar os bens materiais, pois eles são luzes de Deus na dimensão física. O ouro não pensa, não fala e nem tem vontade própria, ele é movido pela inteligência do Espírito. Quando nos aprofundamos nos conhecimentos da vida, encontramos o princípio único dotando tudo do mesmo valor, como encontramos Deus em tudo o que se expressa. De onde sai o Espírito, a matéria é sua irmã, por que desprezá-la? Basta respeitá-la no organograma da sua função. Deus sabe o que faz com todas as coisas e nada existe inútil na criação. O que saiu das mãos perfeitas não pode levar o traço da imperfeição. O verdadeiro sábio ama Deus em todas as coisas que expressam a sua existência. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, questão 712, Atrativos materiais. Deus colocou na matéria atrativos para os homens, no sentido de ensiná-los a saber usá-los educando seus impulsos nas investidas dos instintos, como também, para que eles sentissem um pouco de bem-estar e passassem a gozar dos seus próprios esforços, no aperfeiçoamento das coisas em seu benefício. O objetivo dessa atração quase irresistível é para que o homem passe a educar, como já dissemos, as forças em luta dentro de cada criatura e daí surgirá a luz, sendo que o entendimento mostrar-lhe-á o caminho mais acertado para sua paz de consciência. O homem, desenvolvendo a razão, busca outros planos para operar, passando a refugar todos os condicionamentos do passado, buscando respirar uma atmosfera mais leve onde o amor é a base da vida. Poderemos analisar o próprio sexo. Nele existe para o homem um grande atrativo, que se irradia em todos os seres, objetivando a reprodução da espécie. Se não fora isso, as raças desapareceriam por completo na face da Terra, e como ficaria a reencarnação? O sexo é a base da vida física. No entanto, existem leis que regulam a reprodução dos seres, a pedirem o bom senso. Assim, surgiu o casamento para disciplinar esse instinto que é tão forte, a ponto de levar as criaturas a desrespeitarem a lei. Os homens já saíram da faixa animal, por isso que o sexo não é livre na sua dimensão. A liberdade, neste caso, e na evolução em que os homens se encontram, lhes faz mais mal do que bem. Ela poderá existir quando a Terra passar para outro plano de vida, ascendendo na hierarquia dos mundos superiores, onde os deveres andam juntamente com os direitos, onde o amor é a lei dominante. O sexo, para a grande maioria dos homens, é um prazer incomparável, mesmo momentâneo, e por enquanto não tem substituto na concepção deles. No entanto, a consciência está ativa, para discipliná-lo nos moldes que o verdadeiro amor nos concita. Jesus é verdadeiramente o disciplinador desses impulsos santos,
mas que precisam ser educados para a paz de consciência. A educação dos homens está ligada aos dons espirituais, estes despertados. O campo de facilidades disciplinares aumenta e eis o homem novo nascendo dentro do homem velho. Não podemos fugir da vontade daquele que nos criou. Ouçamos o que Paulo disse aos Romanos, no capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Deus fez para o nosso bem e a nossa paz são irrevogáveis, como mudar as coisas eternas. Jamais as mudaremos. A inteligência nos convoca para a obediência a toda a vontade do Senhor. E Jesus veio confirmar e nos fazer crer nesse Deus de bondade e de amor. Os homens não poderiam usar os bens terrenos somente pela sua utilidade, devendo também usá-los como instrumentos para despertar os seus valores espirituais, utilizando o seu esforço para concretizar a sua conquista. Eis aí a beleza da vida, dentro da vida de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo por amor às criaturas, nos mostrando algo mais que não conhecíamos. Ele rasgou mais um véu, trazendo mais esperança para a humanidade que se encontrava em desespero. Os caminhos da felicidade foram abertos por Jesus. O Senhor pôs atrativos nos bens materiais para estímulo dos homens, para que estes rompessem a ignorância, avançando pela porta estreita do esforço próprio, passando a conhecer a verdade. Capítulo 50, Livro dos Espíritos, questão 713, Limites. A natureza, como mãe, imprimiu limites para o gozo dos bens terrenos, onde podemos observar como Deus é bom, na sua justiça e no seu amor para com todos os seus filhos. Ele dotou a todos com um organismo que sabe avisar quando já se encontra farto. Quando a imprudência passa dos limites, este organismo sofre as consequências para se educar. A disciplina é necessária em todos os campos de trabalho. Nos próprios deveres materiais o corpo dá sinal de cansaço, pedindo para descansar, assim como se tem vontade de trabalhar, pelo aviso interno do dever. Para tudo Deus traçou, por leis, os limites, tanto do trabalho como do repouso e do lazer. Parte ficou como dever para o homem, que deve descobrir seus próprios caminhos. Os excessos, quando vêm, são carregados do enfado, e as suas sequelas são pesos na consciência. É neste sentido que muitos sábios aconselham o caminho do meio em tudo o que se faz. Se existe multidão de almas ignorantes, quantas iluminadas não existem movendo-se em corpos de carne? Muitas e inspiradas por Deus. Jesus inspira todos os sábios da terra, dotando-os de todos os meios para educar e instruir a humanidade. Deus a ninguém pune, os homens é que se punem a si mesmos, pelos seus atos impensados e, ao passarem pelos sofrimentos, aprendem a usar os bens da natureza com equilíbrio e amor, compreendendo que tudo é de Deus, que eles são apenas seus filhos, aos quais o Pai confia os valores para serem usados com caridade. Sempre falamos que Jesus é a maior expressão de misericórdia de Deus na terra. Observemos seus feitos, que compreenderemos isso. Marcos, no capítulo 1, versículo 31, assim anotou o que usamos como exemplo. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. A febre era um processo de disciplina da natureza em consequência de alguma agressão a ela, mas o mestre, por misericórdia, ordenou que a febre cessasse, dando oportunidades à alma de redimir-se, ou não pecar mais contra a vida. Compreendamos logo os nossos limites. Quando os compreendemos, a paz passa a reinar na consciência, o maior tribunal instalado dentro de nós para nos educar, disciplinando nossos instintos, que estão vivos no mundo mental e dominando a nossa intimidade. Podemos usar de tudo dentro do necessário, dentro do limite. Esse é o respeito para com os outros e para com a nossa vida. Deus fez as leis para que pudéssemos gozar dos bens terrenos. No entanto, a natureza traçou limites a esses gozos,
evitando assim o abuso das belezas da terra, que são reflexos da sublimidade dos céus. A educação do homem o faz sentir o ritmo da vida e seu coração se ilumina com a luz da vida em Deus. Capítulo 51, Livro dos Espíritos, questão 714, Requinte dos Gozos. O homem que procura nos excessos de todos os tipos o requinte para uma ilusória satisfação pessoal, está morrendo física e moralmente, devido à sua falta de sensibilidade no campo dos sentimentos. O trabalho das religiões visa mais ao campo moral, para conduzir as almas a um modo de pensar diferente, mostrando os limites que elas devem respeitar. Em se falando do sexo, ele pode ser praticado, mas dentro daquela disciplina que a responsabilidade traçou com critério. O bom senso é o indicador comum que orienta a todos para o bem da comunidade humana. É como diz a resposta de O Livro dos Espíritos à pergunta formulada por Allan Kardec, sobre esse assunto. Pobre criatura! Mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. E ainda o codificador reforça a pergunta. Perto da morte física, ou da morte moral? O mensageiro do céu responde. De ambas. Quando nós encontramos irmãos iludidos com as paixões inferiores, esses companheiros são verdadeiramente dignos de lástima, e não de inveja. O espírita deve procurar as coisas eternas, aquelas assentadas dentro das leis imutáveis, e para tanto a base é o amor verdadeiro, aquele que não exige e não troca, que não induz ao mal e que não alimenta a intriga. Os gozos materiais já fornecem perigo para a alma, e muito mais, os seus requintes, dos quais o mundo de hoje se apresenta repleto. Entretanto, Jesus não se esqueceu de nos orientar sobre esses deslizes da alma, deixando para todos nós o guardião divino que se chama Evangelho, força essa capaz de modificar todos os sentimentos dos homens. O homem que procura os excessos aproxima-se mais rápido da morte, e das piores, que o leva ao esquecimento dos preceitos do Mestre. Mas o Consolador veio à Terra para cumprir uma promessa do Divino Amigo e livrar a humanidade dessas mortes. Ele aparece com uma personalidade doutrinária, enriquecendo a literatura espiritualista de que o mundo já era portador, fazendo com que as criaturas pudessem desfrutar das belezas imortais do céu, e não somente uns poucos escolhidos nos templos de iniciações. Jesus foi o anjo divino que abriu todas as portas das casas secretas, e ensinou a todos de boa vontade, nas praças e nas ruas, dando de graça o que de graça recebeu do Pai. Os homens que não compreendem o valor do Evangelho, regridem nas suas sensações, abaixo do bruto. No entanto, aquela satisfação é passageira, e ele acaba por despertar no seu íntimo aquela confiança e esperança nas belezas duradouras. O amor começa na afinidade até dos elementos, mas não fica somente nisto, ele avança e nunca regride. Se já saímos do reino animal, quando a razão nos marcou um grau a mais, não devemos lembrar, pelas ações, esse estágio que ficou para trás. A doutrina dos espíritos é verdadeiramente a continuação do cristianismo primitivo em seu esplendor. Por que não aproveitarmos essas oportunidades valiosas, esses tesouros da divindade? São chuvas que descem do céu, por misericórdia, como bênçãos de Deus para a humanidade, pelos canais de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos sendo despertados para a vida, e é bom que vivamos juntamente com o Divino Mestre. Procuremos o tesouro real. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas 12:34. Não é preciso mais comentário, porque onde colocarmos nossos sentimentos, o coração brilhará, na sintonia em que vibra o que pensamos. Fim.